Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Meu Eu de Fé. Desejo graça e paz a você que chegou ao vídeo de hoje. Qual é o nosso compromisso de caridade quaresmal? Já iniciamos o período da quaresma deste ano e, com ele, expressamos abertamente nossa aspiração por uma transformação interna e conversão. Para muitos, este é um momento de estabelecer grandes objetivos, de agir em prol dos mais necessitados, de realizar sacrifícios significativos que evidenciam o anseio da alma por uma mudança profunda. Por outro lado, para alguns, é uma oportunidade propícia para adotar uma postura mais modesta, de se dedicar ao mínimo, onde o foco principal reside em colher com profundidade os resultados dessa escolha. É importante ressaltar que, ao mencionar fazer pouco, não se trata de ser mesquinho, mas sim de reconhecer a necessidade de desacelerar para contemplar o que está diante de nós e que muitas vezes passa despercebido. Cada um de nós estabelece um plano pessoal para a quaresma, com o objetivo de alcançar uma meta específica. E, independentemente de quão ambicioso seja esse plano, o mais importante é percorrer o caminho quaresmal com dedicação e um bom senso de cuidado. O evangelista Mateus, ao escrever para o seu povo hebraico, também nos conduz ao entendimento da vida eterna. Após registrar o discurso de Jesus sobre a segunda vinda e exortar a vigilância, ele apresenta as parábolas do Senhor sobre o reino e oferece uma síntese da doutrina do Evangelho em relação ao juízo final. A Quaresma, período de reflexão e caridade. Jesus dirigiu-se aos seus seguidores, dizendo: "Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado por todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, abençoados de meu Pai. Recebam como herança o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois quando eu estava com fome, vocês me deram comida, quando estava com sede, me deram água para beber, quando era estrangeiro, me receberam em suas casas, quando estava nu, me vestiram, quando estava doente, cuidaram de mim, quando estava na prisão, me visitaram." Então os justos perguntarão: "Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos comida? Com sede e te demos água para beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou na prisão, e fomos te visitar?" E o rei responderá: "Eu garanto a vocês, todas as vezes que fizeram isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram." Vamos ponderar sobre alguns aspectos essenciais deste texto em relação ao nosso compromisso com a caridade durante a Quaresma. É evidente que a expressão Filho do Homem se refere ao Messias que retornará, algo que os judeus aguardavam com grande expectativa. Para eles, ele seria o líder político que libertaria o povo da opressão estrangeira e traria o cumprimento das promessas feitas a Israel. Portanto, um Messias pobre, longe da fama, questionador dos padrões de vida e que, em vez de se aliar aos ricos e eruditos, escolheu os pobres e vulneráveis, não correspondia à figura ideal e esperada. Esperava-se do Cristo glória e poder, que fosse o senhor da causa nacionalista que buscava também vingança. Para a decepção de muitos e a incompreensão de outros, tudo foi diferente. Este é também o nosso dilema quando esperamos que Deus se ajuste ao nosso conceito de divindade e o vemos como um solucionador de problemas. Quantas pessoas já vimos se afastar porque não ficaram satisfeitas com a maneira de Deus ser Deus? Não existem dois planos divinos nem uma apresentação contrastante de Deus. O plano é único, feito para aqueles para os quais o reino foi preparado, para mim e para você. Venham, abençoados de meu Pai. Deus está onde seus filhos estão. É amplamente conhecido que o Messias não veio conforme as expectativas de muitos israelitas. Então, o que dizer se Deus escolheu se manifestar no faminto, no sedento, no estrangeiro, no pobre, no doente, no encarcerado? Não há outra opção senão reconhecer que, se é assim, nossa escolha pelos mais vulneráveis deve ser ainda mais tangível e até mesmo racional. Peço desculpas por mais uma referência ao contexto hebraico, mas para os judeus, até hoje, a prática da esmola, tzedakah, é considerada uma questão de justiça e não apenas uma oferta voluntária que demonstra generosidade para com alguém. É uma obrigação que não depende de nossos sentimentos e que nos vincula mesmo quando temos pouco a oferecer. Isso é admirável e me leva a refletir que nós também, em nosso compromisso de caridade durante a Quaresma, não devemos esperar sentir compaixão por alguém para ajudá-lo. Sempre haverá alguém mais faminto, mais sedento, mais doente e mais aprisionado do que o diante de nós. Talvez essa pessoa não esteja abandonada na rua em frente à nossa casa, mas esteja dentro dela, na nossa comunidade ou no nosso local de trabalho.
Nosso Deus está lá, aliás, Ele está onde estão seus filhos por isso, todo lugar é lugar e todo tempo é tempo para estar com Cristo. Não é servir os pobres pelos pobres e os doentes pelos doentes, mas por Cristo. Não se trata de servir os pobres por causa de sua pobreza ou os doentes por causa de sua enfermidade, mas por amor a Cristo. Recordo-me de alguém que viveu não muito distante de nós e dedicou seus anos a satisfazer a sede de um Deus crucificado que continuamente lhe dizia que tinha sede. Madre Teresa de Calcutá frequentemente citava este trecho do Evangelho para fundamentar sua missão. Ela não buscava mais servir os pobres devido à sua condição de pobreza ou os doentes por estarem doentes, mas por amor a Cristo. Seu único desejo era permitir que os mais vulneráveis se sentissem dignos, amados e tivessem uma morte digna, assim saciando a sede do próprio Deus, o mais sedento de todos. Sua missão, no entanto, não começou com uma visão divina ordenando-lhe que deixasse o convento e fosse para as ruas, mas surgiu de sua atenção às pessoas e realidades ao seu redor. Pode ser que não encontremos corpos famintos por comida ao nosso lado, mas testemunho que sempre existe uma alma faminta. Prezado irmão e irmã, que não sejamos aqueles que impedem nosso próximo de saciar sua sede e fome por Cristo, pela verdade, pela água e pelo pão. Que não sejamos responsáveis por aprisionar e deixar a alma doente perecer. Que nossa quaresma seja permeada por um desejo ardente e tangível de amar o próximo e nos entregar por ele. Comprometamo-nos a permitir que os outros vejam o Cristo ressuscitado em nós e que também saibamos enxergar o Cristo crucificado e sedento em nosso próximo.